as perseguições, as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto. Para falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, para me defender diante do inimigo, tomar minha dor para chorar comigo, para me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, para sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Bom dia, paz do Senhor. Quero ler com você nessa manhã Mateus capítulo 13. Vamos ler 36, 37 e 38. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Palavra do Senhor. A primeira coisa que nós podemos perceber é que se Jesus opera milagres, prodígios diante da multidão, para os seus discípulos, despedida a multidão, ele explica, esclarece, aprofunda os sinais, os seus ensinamentos. Só isso já é suficiente para uma boa reflexão. Percebermos até que ponto estamos no meio de uma multidão que deseja, ansiosa por sinais, ou se nós fazemos parte desse grupo de pessoas que se deixam discipular, que seguem a Jesus e por estarem próximos, por se aproximarem. O texto diz que chegaram ao pé, ou seja, chegaram muito próximo dele. Essas pessoas, esses discípulos, eles tiveram uma relação diferente com o Senhor. Então, o primeiro ponto é esse. Que tipo de relação eu tenho com Jesus? De distanciamento a ponto de fazer parte da multidão, ou sou tomado, sou tomada dentre aqueles que estão próximos? Para esses existe uma explicação diferenciada. Jesus ele quer falar conosco nessa manhã, ao longo de todo esse dia, e se a nossa posição, se o nosso relacionamento for contado dentre aqueles que estão próximos, o que é que vai acontecer? Nós receberemos uma direção também mais aproximada e aprofundada. É como se a gente procurasse saber melhor.
É sobre como ouvir uma notícia e depois conhecer a pessoa que deu a notícia e na intimidade perguntar pormenores, detalhes. Nossa vida não precisa ser distante. Temos um Deus de perto que deseja dar-se a conhecer. Um Deus que deseja se revelar para nós e não tem quem roube isso do nosso dia. Sabemos que vamos enfrentar dificuldades, questões que vamos precisar dar conta, respostas a perguntas, mas ninguém pode me separar dessa condição de poder me aproximar de Jesus e ouvir de Jesus aquilo que eu não entendi, aquilo que eu não compreendo. Nesse momento tem muita gente com o coração machucado pelo luto, pelas implicações econômicas, financeiras, por causa de tudo o que estamos vivendo, pessoas abaladas emocionalmente, porém aquele que se aproxima tem a bênção de entender melhor. Quando eu me aproximo de Jesus, eu sou tocado por Ele. Quando eu estou no meio da multidão, eu vejo de longe. Eu vejo o sinal, eu vejo a bênção. Mas a vantagem está em se aproximar, porque despedida a multidão, Ele vai falar com profundidade àqueles que o seguem e àqueles que se aproximam dele. O campo é o mundo. E aí precisamos parar de classificar os lugares e começar a observar as nossas atitudes. Ah, tal lugar é isso, tal lugar é aquilo, esse lugar é bom, aquele lugar é ruim. Os lugares são campos que serão semeados com a boa semente ou terão o joio. E aí, chegou o tempo de eu e você nos responsabilizarmos por nossa vida, declarando quem somos. Somos filhos do reino, boa semente do Senhor, ou temos sido joio? É muito fácil olhar para as pessoas e emitirmos a nossa opinião e julgamento dizendo: fulano é joio, eu sou trigo, eu sou bom, o outro é mau. Mas o Evangelho é sempre uma resposta para a minha vida. Nunca me dando o direito de avaliar, julgar as pessoas. Eu é que tenho que perceber se eu estou sendo trigo ou se eu estou sendo joio. Se eu estou sendo uma bênção na vida de pessoas ou estou sendo um problema. É com você que Jesus está falando. Não é sobre o outro. O Evangelho atende a todos, mas a nossa experiência precisa ser uma experiência individual. E sabe qual é o desafio para hoje? Será que eu estou sendo uma boa semente na vida de alguém? O que é que você vai semear na vida das pessoas hoje? Se você não for uma boa semente, você também não vai fazer uma boa semeadura no coração das pessoas, não é? E esse é o grande desafio do Evangelho. Nos deixarmos semear pelo Espírito Santo de maneira que boas sementes sejam cultivadas dentro da gente. E como resposta a essa boa semeadura, nos aplicarmos na semeadura de corações. Procurar pessoas e na vida das pessoas ser uma boa semente. A ponto de você posteriormente ouvir a pessoa dizer: olha, estou vivendo essa bênção graças à semeadura que você fez. A amizade é assim, a comunhão entre os irmãos é assim, a prática do amor é assim. A gente se aproxima das pessoas, semeia algo e depois aquilo frutifica. Como um pai que investe num filho e depois vê o resultado. Como uma mãe que se dedica, não é, perde noites se aplicando no cuidado dos filhos e depois vê os seus filhos crescidos.
a professora que dá aula para o seu aluno e depois vê aquele aluno que venceu a ignorância, que saltou obstáculos, porque agora está forte, porque não é mais dominado pela ignorância. O amigo que dá um bom conselho e depois vê o fruto daquele conselho na vida de uma pessoa que foi fortalecida, abençoada, edificada por aquele aconselhamento. Não há outro caminho para nós. Independente dos joios que possivelmente encontraremos no caminho, a nossa escolha pode ser, e a sugestão é que deva ser, sermos boas sementes na vida das pessoas. Vamos orar. Pai, que nós possamos acolher em nós a boa semente. Nosso coração esteja aberto, rasgado diante do teu santo altar, para sermos cobertos, transbordantes de boas sementes que frutifiquem. De que forma? De maneira que cada um de nós, Senhor, possamos ser boa semente na vida de alguém. Que a nossa aplicação não seja no julgamento que diz quem é joio, quem é trigo, mas que nós chamemos essa responsabilidade para nós de desejarmos ser boa semente, que o Espírito Santo nos ajude nisso. Que despedida a multidão possamos estar aos pés de Jesus e que o Senhor descortine sobre nós a tua revelação, dando-nos a direção para esse dia, Senhor. Que sejamos direcionados pelo Senhor, que o nosso mover, o nosso movimento seja na direção de estarmos aos pés de Jesus. Que não fiquemos por aí soltos na multidão, com uma vida espiritual vazia, superficial, insuficiente, mas que a gente procure ser discípula do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe Isabô, professora Alessandra. Que alegria ter a minha professora aqui. Boa semente, não preciso dizer, mas o quanto você é na nossa vida. Que bênção ter você por perto. Lúcia, Deus abençoe. Você é uma semente. Quem entra lá na loja, dá de cara com uma boa semente. Quem tiver o coração aberto, vai cultivar e vai frutificar. Isilda, Fabrícia, Deus abençoe Sandra Regina, Márcia, Deus abençoe muito o Lu também, Paulo Roberto, Karina, vocês todos são excelentes sementes na minha vida. Que a gente continue sendo boa semente, filhos do reino, uns na vida dos outros. E que assim o Senhor nos conserve e abençoe. Amo muito vocês.